corpo gritamos nossos próprios males e nossas próprias virtudes. O importante é não demonstrar debilidade ou falência. O importante é ser suficientemente capaz de enfrentar as dificuldades e diversidades da vida sem fragilizar-se. Com esse pensamento, o yoga cresce e conquista a cada dia que passa mais pessoas. Os ensinamentos dos antigos hindus mostram que a finalidade básica do yoga é atingir o moksha, um estado por eles considerado perfeito, liberto de paixões e inquietudes. Enfim, um estado de pleno equilíbrio físico e emocional. A yoga, a gente sabe que é uma cultura milenar, ela é encarada como uma filosofia, mas eu acredito que ela seja muito mais um conceito de vida, uma atitude de vida, uma postura no teu cotidiano, que veio lá do Oriente. A gente sabe que toda a fonte de informação, a base dela está na Índia. Então, alguns livros dizem que datam de 5.000 anos, outros de 6, 7. Aí você fala, puxa, 5.000 anos atrás, isso está junto com a formação da Terra. Pois é. Então, a gente vai vendo, conforme a gente vai conhecendo um pouquinho da yoga, dos movimentos, das posturas, né, que chamam-se asanas, a gente vai aprendendo que cada postura, cada asana, está baseado na observação de uma postura de algum animal, ou do peixe, ou da cobra. Desde que foi criado, o yoga deu origem a diversas linhas, que na verdade seguem a mesma filosofia, mas utilizam métodos diferentes para alcançarem os seus objetivos. O que é mais importante, né, volto a frisar isso, é sempre adaptar a técnica da yoga no teu corpo aqui e agora, né? Então, a gente tem um processo para isso, né? Você tem um processo de gestação, até para nascer a gente tem um período. O trabalho da yoga para você realizar os asanas, inclusive para você chegar no processo de meditação, isso tudo tem um processo. Então a gente começa trabalhando com as articulações, né, respeitando sempre o corpo de cada indivíduo, como é que está a respiração dessa pessoa. Então, depois do trabalho que a gente vai fazendo de articulação, né, os tornozelos, os punhos, a coluna, os anéis de coluna, eu começo a trabalhar com o quê? Com a minha musculatura de um modo geral. Eu vou dando mais ênfase na minha musculatura para que as minhas vísceras possam estar mais frouxas, mais alongadas, para que eu possa ter um estiramento à frente, atrás. Sempre nos asanas, nas posturas, se eu trabalho com o movimento na frente, eu vou ter um movimento de compensação para trás. Se eu trabalho para o lado direito, eu vou ter um movimento de compensação para o lado esquerdo. É sempre assim. Então, depois desse período de afrouxamento das articulações, de alongamento muscular, eu já começo a trabalhar com posturas que vão mexer mais com o meu reflexo. Ou seja, eu já estou trabalhando com um processo de concentração, de meditação internamente, de centramento interno, né? Esse processo de reflexo, aí eu passo as posturas de equilíbrio, que são posturas que exigem o pouso sobre uma perna, né? São posturas que já exigem de mim uma concentração interna maior, uma consciência corporal maior. A partir daí, depois que já foi visualizado, que já foi trabalhado essa etapa, aí nós começamos a entrar nos processos de meditação, que é você aprender. Normalmente, a mente humana, a gente tem muito estímulo, né? Então a mente humana está pensando, por exemplo, eu estou conversando com vocês, né, aí de casa, vocês estão me vendo, estão ouvindo o que eu estou falando e estão fazendo outras situações, estão pensando em determinadas coisas, em determinadas tarefas. Então a tendência da nossa mente é como um gráfico, ela sempre está assim, nesse movimento. No processo de meditação e dos asanas, esse movimento que está assim rápido, ele tende a ser linear, né? Ele tende a ser linear até ele atingir uma estabilidade. E é esse estado sereno internamente que a gente aprende a cultivar. E o reflexo disso no nosso dia a dia, não quer dizer que você vai ficar mais calminho, mais bonzinho, não é isso, né? Mas é até uma coisa meio pejorativa, porque quem às vezes vê um movimento de yoga aparentemente estático, não pode visualizar que movimento interno está sendo trabalhado. Então o reflexo, na realidade, é de como é que você fica mais macio com o tipo de sociedade que a gente habita. E também na tua postura. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a baixa estima, nós vamos estar trabalhando então a tua autoestima, né? Nós não vamos diminuir a tua baixa estima e aumentar, não. Nós vamos, né, equilibrar. É sempre esse processo que a gente aprende na cultura oriental, que é super interessante. As próprias divindades, às vezes você vai ver que ela tem um corpo masculino, mas uma feição feminina, né? Porque está sempre nos mostrando esse arquétipo, essa dualidade que o ser humano tem dentro dele. Deus e diabo, né? A morte e a vida, esses sentimentos, esses pensamentos que passam por qualquer mente de qualquer ser humano, né? Então, como trabalhar com isso? Como reservar um momento
para ter aquilo que a gente chama de, daquilo que não é brilho, mas daquilo que é luz. Qualquer pessoa pode praticar yoga. Qualquer pessoa, desde uma idade menor, a partir de 4, 5 anos de idade, ela pode praticar. A gente sabe, inclusive, de massagens para bebê, uma técnica super interessante chamada Shantala para os bebês. Mas 5, 6 anos de idade, a criança já pode trabalhar as articulações dela. A criança normalmente tem isso mais flexível do que um adulto. Gestante pode praticar, não só a terceira idade, que é uma coisa assim que... Não sei exatamente porquê, mas no Brasil, de um modo geral, a terceira idade é a que mais pratica yoga, né? Que mais se conhece a nível de imprensa. Mas, na realidade, gestante também pratica, criança. Por quê? Né? Porque você está trabalhando... Qual a diferença, por exemplo, da aeróbica, né? Que é super interessante, mas que trabalha com movimentos de velocidade física. E ao passo que os movimentos da yoga, eles trabalham muito mais. Quando eu trabalho com velocidade física, o meu músculo, ele tende a inflar. Né? Ao passo que quando eu estou fazendo os exercícios de yoga, eu trabalho com alongamento, estiramento muscular, meu músculo tende a se alongar, não é? Então cada um tem um ritmo pessoal disso. Então é importante sempre adaptar a filosofia da yoga ao seu corpo, ao seu cotidiano aqui e agora, do que adaptar o meu corpo a uma filosofia milenar. Então isso dá um ritmo muito pessoal e que cada um vai descobrindo em sala de aula, né? Durante a prática, a pessoa vai descobrindo isso porque a gente tem um trabalho muito personalizado de respiração, né? A gente começa a dividir a respiração, aprender as 3 etapas da respiração e isso vai ajudando a pessoa a descobrir o próprio ritmo interno dela, né? No momento de relaxamento, você vê que loucura o nosso dia a dia, o ritmo de vida da sociedade que a gente está tendo, ela evita às vezes que a gente saiba relaxar e que é fundamental você aprender a relaxar, né? Esvaziar a tua mente, relaxar o teu músculo, relaxar teu corpo, para depois, inclusive, cair nessa atividade que também é muito legal. A vida urbana tem muita coisa interessante para oferecer, né? Mas tem um outro lado também, e que aí a cultura da yoga, ela tem muita informação, são coisas muito sutis da tua mente, do teu lado psicológico, do teu corpo, como é descobrir isso, da tua memória celular, sabe? No final das coisas, você vai aprender a ter uma memória celular, né, através de respiração, através de exercícios próprios, alguns exercícios de limpeza das narinas, né, do aparelho digestivo, coisas que para nós ocidentais são distantes e que às vezes num primeiro momento, quando você olha para um livro, assim, você pode ficar um pouco assustado. Fala, mas isso é contorcionismo? O que é? Não, é uma questão de valores mesmo. E é perfeitamente compreensível porque nós estamos falando de uma cultura que vem do outro lado do mundo, são outros costumes, a temperatura, né, já muda, a vestimenta é outra, os hábitos são outra, a religião é outra. E nada disso, que é mais legal, nada disso impede de ter esse diálogo interno de ser humano para ser humano. E tem mais yoga, depois do intervalo a gente volta em seguidinha.